Olá, gente, boa tarde. Estamos começando a nossa aula de geografia durante essa pandemia que está acontecendo, essa loucura no mundo. Ela vai ser desse jeito. A nossa primeira aula, nós vamos começar na página 84 do livro de geografia. É o percurso 9, o título é A Ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. Você já ouviu falar nos Estados Unidos? Os Estados Unidos é um país localizado na América do Norte, entre o Canadá e o México. Seu território ainda inclui o Alasca e o Havaí. É o quarto país mais extenso do globo e o terceiro mais populoso. Enquanto o Brasil é dividido em 23 estados, os Estados Unidos é constituído de 50 estados. Sua moeda é o dólar americano, que hoje ele chega na base de R$5, ou seja, uma nota de $1 equivale a uma nota de R$5 no Brasil. Só para você ter uma ideia como é que é a moeda americana. Assim como o Brasil, os Estados Unidos eram colônias. De 1607 a 1614 foram 13 colônias que foram, engraçado, elas foram criadas por holandeses. Depois as mesmas colônias foram trocadas e foram conquistadas novamente pelos ingleses. Em 1664 a colônia de Nova Amsterdã foi chamada de Nova York. Após isso, gente, veio o fato da independência dos Estados Unidos. Isso aconteceu em 4 de julho de 1776. As 13 colônias que eu falei para vocês, que já inglesas, se uniram e se declararam livres do domínio inglês. Com isso, o novo país foi constituído, inspirado pelas ideias iluministas que defendiam a liberdade do seu povo. Um fato importante: o Brasil só conseguiu sua independência em 7 de setembro de 1822, ou seja, 46 anos depois da independência dos Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos eles ficaram independentes muito antes do que o Brasil. Ela foi instaurada pelo primeiro governo nos Estados Unidos, no qual concedia 160 acres de terra a quem cultivasse por no mínimo 5 anos. Tinha as terras dos Estados Unidos, a pessoa chegava para o governador e pedia uns acres de terra. E aí ele cedia a terra para essas pessoas cultivar nessa terra durante 5 anos. Com isso, começou a chegar gente, começou a vir os imigrantes europeus. E aí o que é que aconteceu? Isso contribuiu para que povoasse o interior dos Estados Unidos, fazendo assim um mercado entre esse povo e consequentemente se espalhou para todo o país. Foi um conjunto de ideias escrita pelo jornalista John Eliot Sullivan em 1845. Definia que os brancos e puritanos da igreja eram escolhidos por lei para criar a sociedade modelo na América. Tá entendendo? Então só eles que podiam fazer a sociedade. O mesmo dizia que os índios, que até então já estavam no país antes deles chegarem, eles não podiam fazer isso, porque se fosse para fazer já tinha feito. As terras dos Estados Unidos, que os índios já habitavam lá, era para o seu próprio sustento. Já para os imigrantes era uma fonte de renda. É mole um negócio desse? Enquanto os índios, o verdadeiro dono da terra, só era para comer, e os outros era para vender as coisas. Era engraçado, sempre aconteceu isso. Em 1823 surgiu a Doutrina Monroe. É até um nome meio esquisito, mas essa era o nome. O que era a Doutrina Monroe? A Doutrina Monroe, gente, foi um grande pretexto que os Estados Unidos conseguiu para que eles dominassem o atual cenário, que foi até bem recente. Começou em 1823 com o então presidente James Monroe, que lançou a Doutrina Monroe, que pregava a seguinte coisa:
Olha só, ele pregava que a América era só para os americanos. É um negócio bem interessante, um negócio bem bonito. Só que era assim, a doutrina estabelecia que nenhum país europeu restabelecesse domínio sobre os países americanos. Ou seja, os países da América, tipo Brasil, Argentina, Chile, México e dentre outros, eles não podiam ter comércio, não podiam ser dominados por países da Europa. Só o próprio Estados Unidos que poderia intervir nas relações desses países. Se por um acaso eles quisessem alguma coisa com os outros países, os Estados Unidos que tinha que mandar, ou então não mandar que acontecesse isso. Tá entendendo? Em troca disso, os Estados Unidos, eles meio que usurpavam daquilo que eles tinham. Só um exemplo. As coisas que os países americanos tinham, tipo determinadas terras, determinados produtos, minério, pesquisas, tudo isso era voltado para os Estados Unidos. Aí é que vem um dos fatores que marcam os Estados Unidos como sendo a principal potência do mundo até os dias de hoje. Coisa de que já está sendo ameaçada por outros países, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Certo, gente? Valeu, gente. Até a próxima aula. Um abraço.